Madre Clara Ritt, forte na fé, apaixonada pela vida. Uma família burguesa na cidade de Savona, no fim do século 1800. A história da cidade de Savona é a história de uma cidade forte e orgulhosa da sua autonomia, sempre ameaçada pelos conflitos com Gênova. O agrupamento de pessoas mais antigo surgiu no pré-mar, que se apresentava como uma fortaleza natural. No período romano, tinha superado Gênova pela importância do porto, mas depois de uma longa série de lutas, foi derrotada e submissa à cidade rival, La Rocca de Preamar, onde se encontram a catedral e outros edifícios importantes da cidade. Foi evacuada pelos genoveses, que decidiram construir naquele lugar o forte. Paradoxalmente, porém, foi a ocupação genovesa que favoreceu a expansão da pequena cidade sobre a costa ao redor do porto, que pelas atividades foi sempre ligada à vida de Savona. Tiago Ritt também devia o seu status social às atividades comerciais, com uma empresa de expedições muito prestigiada. A entrada de suas duas lojas davam para o porto, porém o palácio onde residia sua família estava um pouco distante na Via Quarta Superior. Via Quarta Superior é uma rua que ainda hoje conserva a sua originalidade. De fato, se de uma parte se apresenta interrompida pela Rua Paleocapa, a rua central da cidade, construída nos últimos anos do século XIX, da outra, atravessando os bairros medievais, conduz diretamente à Torre de Brandali, conhecida como La Campanaça, um dos símbolos da história de Savona. Trata-se de uma rua famosa, colocada no coração da cidade antiga, onde nascem inúmeros edifícios ricos. Além disso, uma travessa conduz à praça da Igreja de Santo André, que na segunda metade de 1800 era circundada pelo Colégio dos Jesuítas e pela Escola das Monjas da Purificação, as jesuítisas. Naquele lugar morava Tiago Ritt, que os documentos da época definiam proprietário e comerciante, condecorado com o título de vice-cônsul da Toscana para o Estado Vaticano e vice-cônsul inglês. Neste lugar cresceriam os seus filhos. A condição social e econômica da família era elevada, rica e com raízes muito antigas, ligadas aos marqueses Ritt de Savona, do feudo de Corticelli-Nel-Astigiano, um título de nobreza que no início de 1900, um descendente dos primos de Tiago teria reativado. Tiago tinha se casado no ano 1829 com uma jovem rica savonesa, Clara Falco. O matrimônio celebrado na capela nobre da catedral, a Capela Sistina. Foi logo alegrado pelo nascimento do primogênito, Agostinho, em 1832. 2 anos mais tarde, no dia 8 de julho de 1834, nasce a segunda filha, que, segundo o costume das famílias burguesas do tempo, foi
batizada na igreja de Santo André com 6 nomes: Ângela Catarina, Madalena Batistina, Maria Albertina. O nome usado pelos seus familiares, porém, o de Catarina, foi abreviado afetuosamente, Nina. Os anos da infância de Nina transcorreram-se em um clima sereno e em um ambiente onde não faltava nada. Junto aos seus irmãos, frequentou as melhores escolas de Savona, aquela dos jesuítas e das jesuítisas, e participou desde criança dos eventos mais importantes da cidade. Na sua autobiografia, escrita 2 anos antes de morrer, recordara com um pouquinho de orgulho de alguns episódios daqueles anos serenos, como quando, a partir dos 4 anos, por 5 ou 6 anos consecutivos, foi escolhida para sortear os números vencedores da loteria de beneficência promovida pela Società del Encorajamento à Indústria, sociedade que motivava o progresso da indústria, da qual o pai era sócio. Este privilégio lhe permitia, todos os anos, sentar-se à mesa do bispo de Mari, porque o pai lhe comprava sempre uma dezena de números para assegurar-lhe de ganhar um prêmio. Um ano aconteceu um fato especial. O bispo foi premiado com uma almofadinha com instrumentos para costurar, e ela ganhou uma bengala para passear. E assim, durante o almoço, decidiram trocar os prêmios. Outro episódio que ficou gravado na sua memória, como lembrança daqueles anos serenos da sua infância, foi um encontro no ano 1842 com os príncipes reais que passavam por Savona. Nina, que tinha 8 anos, foi escolhida com outras 5 meninas das melhores famílias de Savona para homenageá-los com flores e poesias. A ela foi confiado a tarefa de oferecer ao futuro rei Vitório Emanuel II e Maria Adelaide a pastinha que continha as poesias declamadas. A família, no entanto, tinha crescido. Em 1840, nasceu o último irmão, Giobata. Eram eles Agostinho, Nina, Madalena e Carlota. Francisco, outro irmãozinho que nasceu logo depois de Nina, faleceu aos 3 anos.